Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o que o Senhor Jesus quer nos dizer com isso? Esta pregação é conhecida como Sermão da Montanha. Está descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 3. Hoje é domingo e, naturalmente, eu não sei você, mas eu e muitas pessoas que eu conheço costumam ficar tristes porque na segunda-feira já tem que trabalhar. Então é um dia que as pessoas geralmente têm muita ansiedade por conta dos projetos que irão realizar no decorrer da semana, projetos que elas têm preparados às vezes médio, curto, longo prazo. Mas é um dia que costuma gerar ansiedade nas pessoas. O que não é uma coisa boa. Por quê? Eu já me converti fazem muitos anos e eu aprendi, lendo a palavra de Deus, que o domingo é o dia da nossa vitória, porque é o dia em que o nosso Senhor ressuscitou. Então é um dia de muita alegria, geralmente é o dia em que as denominações se reúnem para buscar, para meditar, para glorificar e adorar a Deus. Então é um dia para ser um dia de muita alegria, né? Mas as pessoas, devido à ansiedade, acabam anulando um dia que seria um dia de descanso por um dia de extrema agonia, seria a palavra certa. O que eu tenho para te dizer? O Senhor nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. O que o Senhor quer nos explicar é que o projeto que Ele fez, projeto perfeito, maravilhoso, que é este planeta, são esses corpos em que nós vivemos, Ele fez para que nós tivéssemos gozo e alegria. Mas quando o homem ele cai e dá as costas para o projeto de Deus, ele passa a viver nesse projeto em que nós vivemos hoje. Um projeto do conhecimento do bem e do mal, um projeto que nos traz muita ansiedade. E a ansiedade é o contrário da fé. Como? Entenda uma coisa, a Bíblia nos relata de grandes personalidades ali, servos do Senhor, como Daniel, né, como José, que foram escravos. Daniel foi escravo em Babilônia, José foi escravo no Egito, mas que se tornaram governadores da terra. Se tornaram as pessoas mais importantes nesse sistema. E qual foi o testemunho deles? Eles confiavam no Senhor Jesus. Na época, eles não sabiam que o nome era Jesus e Yeshua, mas eles confiavam naquele que fez todas as coisas, no verbo, né, descrito em Gênesis. Eles confiavam em Deus e tinham um testemunho de Deus, né? Eles negavam a si mesmos, eles eram pobres de espírito. Então, quando o homem cai, ele se desliga do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e o seu espírito passa a ser um espírito que é guiado pelos prazeres deste corpo carnal, pelas vontades. Nós somos, na verdade, como crianças mimadas que querem, e quando você vê uma criança mimada, você acha horrível, mas é exatamente o que nós somos. A Bíblia descreve como seres humanos egoístas, né? Amantes de si mesmos, caluniadores, irreconciliáveis. Este é o homem caído. E todos nós estamos condenados, estamos caídos. Em João 3,16, que eu gosto tanto de pregar, fala, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós todos estamos perecendo. Todos nós. Mas Ele enviou seu Filho para que você e eu que perecem possamos quebrar essa maldição, possamos ser perdoados e voltemos a ser filhos de Deus, não amaldiçoados, mas abençoados, benditos no Senhor Jesus, e possamos nos converter deste projeto, desse sistema da serpente, para nos tornarmos o projeto vivo de Deus. A ansiedade é o contrário da fé. Então, você não pode mudar nada. Você não pode mudar os fios de cabelo que você não tem ou que você tem. Você não pode aumentar a sua vida ou diminuir. Você não pode. Você não tem poder. Hoje você está aqui, amanhã você pode não estar mais. E aquilo que você vê como real, concreto, vai perecer, vai virar pó. Na verdade, o que é eterno é o nosso espírito, a nossa alma. Essas são eternas. Essas duram. Não tem fim.
Então aquilo que você olha que é real é o que te dá ansiedade. Você tem que viver o hoje e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Ele pode te exaltar, pode te humilhar. E quando você crê em Deus, você tem fé, você vai andar sobre as águas. Mas se você duvidar, você vai afundar como Pedro afundou. E isso acontece. Por quê? Nós somos servos do Senhor, e se nós estamos ansiosos, nós estamos tristes e abatidos, é porque nós não estamos confiando que Deus está no controle de todas as coisas. E que a vitória é certa, porque esse tempo que a gente vê como real, ele tem fim. E você que aceitou Jesus e que vive o projeto dele, você tem uma vida eterna, uma vida de plenitude de alegria, de paz, de gozo, segurança. Então, hoje, a gente tem que lutar contra o nosso espírito. Nós temos que ser pobres de espírito. Esse espírito é o nosso espírito. Nós não temos que ser como crianças mimadas, mas nós temos que negar a nós mesmos e nos voltarmos para Deus e para o seu projeto. E seu projeto está retratado em Jesus, no Sermão da Montanha. Seja pobre de espírito, negue a si mesmo. Siga o projeto do Pai para a sua vida, para a minha vida, que é o projeto de amor, de colocar Ele acima de nós mesmos, de amar o próximo como a nós mesmos, de termos o coração limpo, né? Amarmos o nosso inimigo, orarmos pelas pessoas que nos aborrecem, que nos perseguem. Cremos que Deus, Ele tem todo o poder e Ele é justo e vai fazer justiça e faz justiça, está fazendo. Então, não seja uma pessoa controladora nesse sentido, mas confia em Deus. Faz o teu melhor e aproveita o hoje e o agora, porque você é o templo de Deus. Você é a igreja de Cristo. As pessoas, quando veem você, elas veem o reino de Deus aqui. Jesus ainda não voltou para estabelecer o seu reino milenar, onde Ele enxugará dos olhos toda lágrima, mas você já é o reino dele. Quando nós oramos falando, venha a nós ao teu reino, nós estamos falando, eu sou o teu reino. As pessoas veem Jesus hoje por meio da tua vida, do teu testemunho, como viram na vida de Daniel, como viram na vida de José, eles veem na tua vida. Então, se você for um servo de Deus que aceita Jesus, mas vive ansioso, vive triste, abatido, humilhado, maltratado, é porque você não está tendo fé para crer que Deus está no controle das coisas e que você tem que aprender alguma coisa. Ele tem prazer, Ele quer te dar aquilo que é o melhor para você, e Ele sabe o que é melhor. Mas você tem que estar preparado para receber, porque Ele quer te salvar, Ele quer fazer de você um instrumento, Ele quer te dar a vida eterna. Mas isso depende de você, e para alcançar essas coisas você tem que entender e viver o verdadeiro Evangelho. Amém? Então seja pobre de espírito, negue-se a si mesmo. O que é ser pobre de espírito? A gente quer fazer e resolver tudo conforme a nossa vontade, são propostas que nos aparecem, coisas que são agradáveis à nossa carne, mas que você tem que dizer não. Você não tem que fazer justiça com as suas próprias mãos, você tem que saber crer que o Senhor é o justo juiz, que Ele tem o melhor, e você tem que ser um instrumento nas mãos de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Amém? Deus falou com você? Se falou, curta, comente e compartilhe.